Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Agradecemos a presença de todos. Peço que me acompanhem na leitura do livro Agenda Cristã e aproveito para fazer o aviso que a nossa sessão do YouTube está sendo gravada para posterior postagem no nosso canal. Compartilhar a tela, porque não está acontecendo nada. Vou desligar aqui. Só um minuto, gente. Estamos com problemas técnicos. Pronto, agora sim. Imperativos cristãos. Aprende humildemente. Ensina praticando. Administra educando. Obedece prestativo. Ama edificando. Teme a ti mesmo. Sofre aproveitando. Fala construindo. Ouve sem malícia. Ajuda elevando. Ampara levantando. Passa servindo. Ora serenamente. Pede com juízo. Espera trabalhando. Crê agindo. Confia vigiando. Recebe distribuindo. Atende com gentileza. Coopera sem apego. Socorre melhorando. Examina salvando. Rubem, prece inicial. Não. Nosso Pai, na terra e no céu, sagrado é teu nome. Seja feita a tua vontade conosco como no espaço. Dai-nos do teu pão suficiente para o dia. Em tua compaixão, perdoai-nos e alargai-nos nossos corações, para que perdoemos uns aos outros. Guia-nos para ti, Senhor, e dá-nos tuas mãos em nossa serva, pois teu é o reino e em ti está o nosso poder e realização. Amém. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e com isso desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem penetrar nesse recinto, fazer que não encontrem acesso em nossos corações. Bons espíritos, que vos dignais vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento egoísta, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspira-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelos sentimentos que nos animarem, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai aos médiuns que encarregardes de nos transmitir os vossos ensinamentos, a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento necessários. Se estiver entre nós pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não o do bem, abre os seus olhos à luz, Senhor, e perdoai-as como nós as perdoamos, se vieram com intenções malfazejas. Pedimos especialmente aos sagrados Espíritos da Luz, aos nossos guias espirituais,
para nos assistirem e velarem por nós nesse ato. Assim seja. Obrigado, Rubem. Que vamos ler, meninas? É hoje, Rosinha? É você, Zaninha. Então vamos lá. Página 111. Bem-aventurados os pobres de espírito. Bem-aventurados os pobres de espírito. O que se deve entender por pobres de espírito? A incredulidade zombou desta máxima: bem-aventurados os pobres de espírito, como tem zombado de muitas outras coisas que não compreende. Por pobres de espírito, Jesus não entende os baldos de inteligência, mas os humildes, tanto que diz ser para estes o reino dos céus, e não para os orgulhosos. Os homens de saber e de espírito no entender do mundo formam geralmente tão alto conceito de si próprios e de sua superioridade que consideram as coisas divinas como indignas de lhes merecer a atenção. Concentrando sobre si mesmos os seus olhares, eles não os podem elevar até Deus. Essa tendência de se acreditarem superiores a tudo, muito a miúde, frequentemente os leva a negar aquilo que, estando-lhes acima, os depreciaria, a negar até mesmo a divindade, ou se condescendem a admiti-la, contestando-lhes um dos mais belos atributos, a ação providencial sobre as coisas deste mundo, persuadidos de que eles são suficientes para bem governá-lo, tomando a inteligência que possuem para a medida da inteligência universal, julgando-se aptos a tudo compreender. Não podem crer na possibilidade do que não compreendem, consideram sem apelação as sentenças que proferem. Se recusam a admitir um mundo invisível e uma potência extra-humana, não é que isso lhes seja fora do alcance. É que o orgulho se lhes revolta à ideia de uma coisa acima da qual não possam colocar-se e que os faria descer do pedestal onde se contemplam. Daí o só terem sorrisos de mofa para tudo que não pertence ao mundo visível e tangível. Eles se atribuem espírito e saber em tão grande cópia que não sabem, que não podem crer em coisas, segundo pensam, boas apenas para gente simples, tendo por pobres de espírito os que as tomam a sério. Entretanto, digam o que disserem. Forçoso lhe será entrar, como os outros, este mundo invisível de que escarnecem. A morte nos envela a todos, não é mesmo? É lá que os olhos se lhes abrirão, e eles reconhecerão o erro em que caíram. Deus, porém, que é justo, não pode receber da mesma forma aquele que lhe desconheceu a majestade e outro que humildemente se lhe submeteu às leis, nem os aquinhoar em partes iguais. Devemos tratar os iguais com igualdade, os desiguais com desigualdade, na medida em que se desigualam. Né? Dizendo que o reino dos céus é dos simples, quis Jesus significar que a ninguém é concedida a entrada neste reino sem a simplicidade de coração e humildade do espírito, que o ignorante possuidor dessas qualidades será preferido ao sábio que mais crê em si do que em Deus. Em todas as circunstâncias, Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que aproximam de Deus, e o orgulho entre os vícios que dele afastam a criatura. Isso por uma razão muito natural. Há de ser a humildade um ato de submissão a Deus, ao passo que o orgulho é a revolta contra ele.
Mais vale, pois, que o homem, para a felicidade do seu futuro, seja pobre em espírito, conforme entende o mundo, e rico em qualidades morais. Comentários? Não, Fred. Aquele que se eleva será rebaixado. Por essa ocasião, os discípulos se aproximam de Jesus e lhe perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando assim um menino, colocou no meio deles e respondeu: digo-vos em verdade que, se não vos converterdes e tornardes quais crianças, não entrareis no reino dos céus. Aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será o maior no reino dos céus. E aquele que recebe em meu nome uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim mesmo que recebe. Então a mãe dos filhos de Zebedeu se aproximou dele com seus 2 filhos e o adorou, dando a entender que lhe queria pedir alguma coisa. Disse-lhe ele: que queres? Manda, disse ela, que meus 2 filhos tenham assento em teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe respondeu: não sabes o que pedes, podeis vós ambos beber o cálice que vou beber? Eles responderam: podemos. Jesus lhes replicou: é certo que bebereis o cálice que eu beber, mas pelo que respeita a você tardes à minha direita ou à minha esquerda, não me cabe a mim vou conceder. Isso será para aqueles a quem meu Pai o tem preparado. Ouvindo isso, os 10 outros apóstolos se encheram de indignação contra os 2 irmãos. Jesus, chamando-os para perto de si, lhes disse: sabeis que os príncipes das nações as dominam e que os grandes as tratam com império. Assim não se deve ser entre vós. Ao contrário, aquele que quiser tornar-se o maior, seja vosso servo. E aquele que quiser ser o primeiro entre vós, seja vosso escravo. Do mesmo modo que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida pela redenção de muitos. Duas coisas que eu gostaria de colocar. A primeira, eu estava lendo o livro Os Mensageiros, de André Luiz, relendo, e no plano espiritual, perto da Terra, né, nos próprios umbrais, né, tem como se fosse postos de socorro, né? E o Rubem até já me falou isso num outro evangelho, e eu relembrei hoje, que nesses postos de socorro tem pavilhões enormes, com 1.000, 2.000 espíritos que estão como se fossem dormindo, né? Meio como se fosse uma catalepsia espiritual. E esses espíritos estão assim porque eles, de uma maneira, né, deliberada, né, dolosa, eles quiseram isso para eles. Eles tinham condições de se iluminar, mas preferiram acreditar que tudo acabava com nada, né? Que a vida apagava-se tal qual vela, né? Que se consome. Então eles ficavam num estado de sono, né? Durante muito tempo. E eles iam apenas despertando aos poucos, né? E André Luiz, junto com o instrutor Aniceto, né? Aniceto diz a ele: André, veja com seus dons espirituais, que você acaba de tê-los melhorados, qual é o problema dessa senhora, né? E daí ele chega perto dessa senhora, né? Como se ele pudesse escutar os seus pensamentos
num círculo vicioso, né? Essa senhora ela já havia envenenado a bebida do amante, né? Enquanto esse clamava pela sua vida, né? Pedia que ela não o matasse, né? Que permitisse que ele o vivesse, que ele vivesse, porque ele já havia se arrependido, né? Que ele queria restabelecer os seus laços familiares com a sua, com a sua esposa, né? Com seus filhos, mas que ela poderia contar com ele como se fosse irmão. Mas essa mulher, infelizmente, não atendeu tal pedido, né? E deu cabo da vida daquele homem. E daí ela passou a ser, né, obsidiada, né, por vários irmãos inferiores, né, ignorantes. E daí esse pesadelo ficou como se fosse impresso na mente dela, né? E aí o instrutor estava explicando, né, que o sono, no caso desses espíritos que não quiseram progredir, que não quiseram acreditar em nada, né, sendo que podiam ter se iluminado, é um sono conturbado, né? Então fica como se fosse o mesmo filme, né? Rodando, rodando. Igual um filme ou outro que a gente assiste que o personagem revive, né? Aquele mesmo dia, aqueles mesmos fatos, né? Até que ele descobre, né? Uma maneira de sair. E assim somos nós, né? Nós, as luzes do alto, elas são espalhadas para todos, né? Mas nós que temos que escolher, né? Nos apropriar dessa luz, né? E veja que é interessante, né? Lembrei daquela pintura da Capela Sistina, né? Que o Michelangelo pintou, né? Que, né? Você vê que o homem, né? Ele está confortavelmente sentado ali e está quase nem esticando a mão, né? E a divindade, Deus, né? Tá ali se debruçando, né? Tentando puxar o homem para cima, né? Por aí a gente vê que nós, muitas vezes, falhamos em fazer esse esforço por ascender, né? Muitas vezes a gente fica naquela posição mais confortável e não quer fazer nenhum esforço, né? E aqui quando Jesus diz, né, que aos irmãos que a mãe pediu que sentasse à sua direita e à sua esquerda, então, mesmo ele, com todo o seu poder, ele fala: eu não posso te conceder isso, você não sabe o que pede, né? Porque para sentar à minha direita ou à minha esquerda é por mérito, é por trabalho. Então, só o espírito que realmente tiver muita força de vontade, ou então, né, aí trabalhar no decorrer das eras, dos séculos, dos milênios, poderá sentar-se ao meu lado. Porque ele não teria como ele explicar isso. Comentários? Fred, voltando à abordagem dos pobres de espírito, né? Na verdade, esses indivíduos aí são pessoas desprovidas da compaixão humana, né? Também podemos inferir que eles são pessoas de conhecimento, de posição social elevada, né? Porém, eles vivem num mundinho deles, né? Um mundo dissociado da realidade dos menos favorecidos. E essa intangibilidade deles faz com que eles se tornem pessoas duras de coração, né? E que não se voltem aos problemas dos menos favorecidos, dos seus irmãos humanos, né? Então podemos dizer que eles são pobres de espírito, mas são ricos materialmente e intelectualmente. E poderiam usar dessa condição, né,
para se evoluírem aqui. E quando eles partem para o mundo espiritual, eles vão ser lá alocados nessas regiões, nesses castelos espirituais, né? Onde eles permanecem em estado letárgico por, às vezes, centenas de anos. E eles são acordados assim, de acordo com a, como é que se diz, meu Deus? O exame, um exame efetuado pelos obreiros da luz. Né? Eles acordam de acordo com um grau de verificação, né, e lucidez que esses espíritos têm, né, que não nos é vedada essa verificação, essa capacidade de abstração, não é? Mas tudo tem seu tempo, né? E podemos dizer que esses locais, além desses locais, existem postos de fronteira entre em que esses castelos, esses hospitais espirituais, eles têm que ser defendidos de invasões, entendeu? Então ali há um corpo de segurança ativo também, né? Para que não haja invasão, que não haja perturbação maior ao ambiente. Obrigado, Fred. Por nada. E é interessante que você falou nas defesas espirituais, né? Que esses lugares têm, né? Que tem como se fossem canhões eletromagnéticos, né? Que não ferem esses espíritos perturbados, mas meio que os colocam para dormir quando são atingidos, né? E quando o André Luiz questiona essa parte, e é muito interessante que o administrador do castelo, lá desse posto de paz, chama Campo de Paz, ele conta a história do sábio e da serpente, né? Havia uma serpente que ela aterrorizava uma determinada localidade, né? Até que um sábio resolve confrontá-la, né? E dominando-a, né, diz a serpente, né, com a sua superioridade moral, que ela não deveria ser má. E daí a serpente, ela se arrepende dos atos dela, né, da crueldade dela, e passa a voltar àqueles mesmos lugares onde ela aterrorizava os aldeões. E ela é maltratada, né, por ela não reagir, ela, ela sofre muito, né? E aí quando o sábio a reencontra, né, fala para ela assim: não, você entendeu tudo errado. É para você se arrepender, é para você não fazer mais o mal para os bons. E com relação àqueles que te agridem, né, mostre os dentes, né, e faça soar o seu silvo para que eles a temam, né? Então, a gente vê por aí que Deus, Jesus, não nos interditou a defesa, né? Nos interditou, né, a premeditação, a vingança, né? Então esses lugares eles contam com defesas avançadas eletromagnéticas para repelir, né, os espíritos trevosos que se organizam para invadir aquela obra do bem, né? E assim somos nós. Devemos nos esforçar para subir, nos iluminar, mas não estamos interditados de utilizar a defesa quando necessário, sempre no exato limite para repelir, né, a injusta agressão. E lembrando que quando se trata, né, de questões de palavras, nós devemos utilizar, né, o BIP, né, benevolência para com todos, indulgência para as faltas alheias e perdão das ofensas, silenciando, porque como exemplo nós podemos ver Chico, né? Chico quando era
quando era, né, provocado, quando era humilhado, né, caluniado, ele se mantinha no mais absoluto silêncio. Então, aí segue um excelente exemplo para nós. Comentários finais antes de passarmos para as vibrações? Hein, Fred? Podemos dizer que o Instituto da Legítima Defesa é uma instância a ser aplicada tanto no mundo material quanto no espiritual, não é mesmo? Sem dúvida, né? Quando Jesus diz para amarmos os nossos inimigos, né? Ele não quis dizer que a gente deve, né, diante de um assassino, né, alguém que está com uma faca, esticar o pescoço na faca do assassino. Não. O que ele nos interditou, o que ele nos proíbe, é a revolta, né? É aquele caso que você é agredido, se safa da agressão, mas dali a algum tempo você vai, né, e resolve matar o outro ou se vingar, né? Então, é isso que nós devemos tomar cuidado. A gente deve tomar cuidado também bastante com isso no campo das palavras, né? Às vezes somos ofendidos, né? Somos caluniados, enfim. E depois o que a gente faz? Né? A gente quer tirar satisfação, né? A gente vê direto isso nas redes sociais, né? Aquela famosa indireta, né? Que a pessoa fala para quem quer, mas não fala, e, né? Para que isso? A gente não deve perder o nosso tempo. A gente sempre deve exercitar o amor. O amor que Jesus quis dizer é o amor ágape, que vem do grego compreensão. É não pagar o mal com o mal, mas pagar o mal com o bem. Se o mal nos chega, que ele fique sepultado em nós, né? Que a gente não propague esse mal, né? Alguém quer fazer uma réplica ou tréplica? Bom, vou seguir então com as vibrações. Vamos então nos conectar a Jesus, agradecendo a espiritualidade maior, né, que o está representando junto a todos nós, em todas as nossas casas, irmãos abnegados, trabalhadores do bem, que nos amparam, nos envolvem, preparam o ambiente com todo carinho para que tantos nós quanto os irmãos que são aqui trazidos possamos aproveitar essas palavras para que elas criem raízes em nossas almas, né? E no nosso dia a dia possamos honrar essas verdades que aprendemos com a prática, ainda que dia ou outro seja difícil, dia ou outro a gente escorregue, a gente não dê conta, mas o processo é esse, é cada dia. Se hoje eu errei, se hoje eu escorreguei, eu assumo essa responsabilidade, faço uma prece para que eu seja fortalecido e no dia seguinte começa tudo de novo. Temos mais uma oportunidade, mais 24 horas que são depositadas na conta da nossa reencarnação. Então, agradecendo pela oportunidade da reencarnação e tendo conhecimento que somos muito agraciados por esse, né, por toda essa doutrina maravilhosa que nos esclarece e ao mesmo tempo nos consola, nós vamos pedir por todos aqueles irmãos desencarnados que estão em sofrimento e dentre estes aqueles que saíram
da vida física pela porta do suicídio. Então peçamos vibrações pela Gabriele, pela Verena, pela Juliana, o Elias, o Alain, o Bruno e tantos outros irmãos, né, que infelizmente percorreram esse mesmo caminho. Vibremos ainda enquanto é tempo pelos nossos irmãos encarnados que estão em sofrimento. E dentre estes, aqueles que estão com a ideação suicida. Aqueles que estão sendo alimentados com essas ideias de suicídio. Nós sabemos que o suicídio ele não vem de uma vez. É algo que vai sendo alimentado, né, por uma depressão profunda, por uma falta de senso de propósito, de utilidade, né, de perda do sabor das circunstâncias da vida, né? Então peçamos que esses irmãos sejam amparados, bem como os seus obsessores, né? Que longe de serem espíritos que devam ser removidos, pois nós sabemos que existe sempre um vínculo de amor e de ódio entre esses irmãos, que aquele que é vítima hoje foi algoz, né? Foi carrasco do outro numa existência anterior. E para quebrar esse ciclo, é preciso que alguém perdoe primeiro. Então, vamos pedir à espiritualidade que ampare esses irmãos desencarnados para que eles possam perdoar primeiro. E assim, quebrar esse círculo vicioso, tornando um círculo virtuoso. E que agora cada um de nós possa vibrar pelas pessoas que lhe vêm especificamente na mente. Que todos esses irmãos possam ser amparados também. E que agora cada um de nós possa pensar nas coisas justas de que necessita, no auxílio material e espiritual que necessita. Sempre lembrando que devemos pedir com sabedoria, pois nem tudo que pedimos é o melhor para nós. É por isso que na oração do Pai Nosso, né, nós pedimos: seja feita a tua vontade, porque Deus, a espiritualidade, sabe melhor o que nos é necessário. E peçamos que eles afastem de nós tudo que nos seja prejudicial. E agora que possamos vibrar pelos nossos governantes, pelos líderes mundiais, pelas autoridades, os mais diversos níveis de governo, por essas pessoas, por esses homens e mulheres que detêm o poder na Terra, que eles possam ser intuídos pelo alto para restabelecer e manter a paz, fazendo o melhor que podem pelos que mais precisam. Vivemos ainda por todos os indivíduos anônimos que fazem a caridade, sem os holofotes da mídia, pelos centros espíritas, igrejas, templos de quaisquer natureza que professem o bem e a caridade. E por fim, peçamos a Jesus que nos fortifique no caminho do bem, para que assim possamos adquirir aquela bravura da alma que o Evangelho tanto nos fala, cumprir com coragem os nossos deveres, onde quer que eles nos levem, fazendo tudo quanto podemos para cumprir a nossa pequena parte na construção do reino de regeneração que Jesus nos prometeu, mas
que começa no coração de cada um de nós, com os esforços diários que fazemos para dominar as nossas más tendências. Que assim seja, graças a Deus. Carol Emerson e daí Rubem, prece final. Carol, quer fazer? Pode fazer. Kokubi de Sogengen Shikaita Kama Harani Kamotamahi Moidemasu Kamorugi Kamuromi no Michikara Mochite Bansei Hito no Miyoya Kamu Amatsu Suno Maikario Mikami Harai Dono Kamutachi Muromoro no Sakagoto Tamahi no Chuchumi Kigare Obama Hikaremote Harahi Kiyomemi Sugita Maite Kamino Kono Chikara Yomigarase Tamai Tomosu Kotono Yushio Kashikomi Momousu Miyoyamotosu Mahikari Mikami Mamori Tamai Saki Tamai Miyoyamotosu Mahikari Mikami Mamori Tamai Saki Tamai Kanagara Tamahichi Hamase Kanagara Tamahichi Hamase. Agradecemos aos bons espíritos que vieram comunicar-se conosco. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que cada um de nós, ao sair daqui, esteja fortificado na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que essas lições sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que puderam assistir a esta reunião e para os quais suplicamos a misericórdia de Deus. Uma boa noite a todos. Jesus os abençoe sempre. Boa noite. Boa noite a todos, Deus abençoe. Boa noite, Emanuel. Boa noite, mamãe. Boa noite.